Oi! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Gostosas Hablam. Um podcast onde vamos quebrar padrões, falar de alimentação de uma forma leve, saúde mental, autocuidado e padrão de beleza. Reflita, curta, comente e encaminhe para uma amiga. Sente-se confortavelmente, com dobrinhas na barriga e bora lá! E hoje a gente ficou pensando em que tema a gente iria trazer para vocês e a gente chegou à conclusão que nada mais justo do que a gente falar sobre a criação de hábitos. Mas a gente não está aqui para conversar sobre essa criação de hábitos voltada para foco, força e fé, força de vontade, até porque isso é uma coisa que a gente não acredita, mas a gente está aqui para trazer um novo viés sobre a formação de hábitos. Me conta, Pamela, o que tu entende dessa formação de hábitos? Como é que é para ti isso na tua vida, assim? Então, eu acho que é interessante primeiro a gente entender, a questão dessa criação desse hábito. Então, quando a gente fala, de hábito, a gente não fala de um comportamento isolado, Então, geralmente a gente tem um fator desencadeante, o comportamento em si e o que vem depois, que é a recompensa, Então, eu sempre digo para a gente pensar da seguinte forma, que o fator desencadeante, vamos dizer que é eu almoçar, Então, é quando eu como aquele docinho pós-almoço. Então, esse fator, que é esse gatilho, é o almoço. O comportamento em si é eu comer aquele docinho pós-almoço. E a recompensa é que, geralmente, eu fico muito feliz pós aquele docinho, Então, a questão do comportamento, dessa criação de hábito, vai muito do que nós fazemos, Então, eu sempre digo, quando a gente tem um hábito, seja ele bom ou ruim, ele está na nossa vida por algum motivo, E ele nos traz prazer, mesmo que de uma forma momentânea, Então, eu acho muito interessante a gente pensar no que nos levou. Porque, geralmente, quando a gente tem esse hábito, a gente fez ele em algum momento. Em algum momento ele foi prazeroso. Em algum momento funcionou, Exato. Em algum momento ele foi prazeroso e eu dei seguimento, Então, ele acabou ficando dentro da minha rotina. Então, eu acho muito importante a gente também ter essa identificação de como funciona, essa questão Eu acho que sair daquele óbvio, assim, que é uma coisa muito fácil. Eu acho que isso é o que mais me incomoda quando a gente vê as pessoas falando de hábito, quando a gente vê esses manuais de como é ter um novo hábito, Eu sempre digo assim, se fosse fácil, tava todo mundo aí com hábitos super saudáveis, todo mundo vivendo hábitos maravilhosos na sua rotina, e não é assim que, na verdade, funciona, Uma das coisas que eu aprendi na psicologia, na faculdade, que sempre me pegou muito, assim, é que uma vez um professor disse, todo comportamento, ele tem uma recompensa. E aí a gente fica, não, claro que não, um comportamento ruim não vai... Tem. Alguma recompensa tu tá tendo com aquele comportamento. E aí o que eu costumo dizer, e inclusive explico para minhas pacientes, é que tudo que a gente faz tem como produto final uma recompensa. Sim, concordo. Porque, na verdade, a gente vive a vida buscando por recompensas. Mesmo que a gente não se dê conta, às vezes são umas recompensas mais óbvias, tipo comer um chocolatinho, um prazeroso, mas às vezes são recompensas que a gente nem está se dando conta que aquilo está acontecendo. Então, eu acho que esse assunto é muito legal da gente trazer, justamente por isso. Criar um hábito não é fácil. Claro que não. Não é simples. Sim, se a gente for pensar até mesmo mexer no celular, aquilo te dá. A gente tem uma liberação de dopamina automática ali, Então, por isso que às vezes tu vai dar só uma olhadinha, tu foi mexer no celular para ver algo específico, quando vê tu tá no Instagram, tá no TikTok, rolando, e se deixar tu passar horas ali. Porque sim, tu sente prazer naquilo, Então, tem toda essa questão realmente que se a gente realiza esse hábito, seja ele bom ou ruim, como eu já falei, existe uma recompensa. Ele tá ali por algum motivo. E é difícil, sim, a gente, criar novos hábitos, substituir hábitos que daqui a pouco não são tão interessantes de tu manter por hábitos novos. Mas, sim, eles estão ali por um motivo, E por isso que é legal a gente olhar o todo. Então, quando a gente fala de fator desencadeante ou gatilhos, como a gente está acostumado, também é importante a gente entender que isso vai influenciar diretamente na formação ou na construção daquele novo hábito. Ou que a gente quer perder, um hábito já antigo que a gente quer perder, ou um hábito novo que a gente quer ter. E são coisas pequenas que a gente não se dá conta. Por exemplo, eu acompanhei um caso uma vez num paciente, nem era sobre alimentação, assim, era um paciente alcoólatra e ele tinha o costume de toda vez ele tinha uma garrafa de cachaça em cima da geladeira da casa dele. E a geladeira da casa dele era na frente da porta da cozinha, assim. Então, o que fizeram para auxiliar esse paciente? Eles mudaram a geladeira de lugar e tiraram, obviamente, a cachaça de cima da geladeira. Só essa mínima mudança no ambiente
já auxilia. Óbvio que não é tão simplista, não é só isso, né? Mas pensando no todo, eu acho que quando a gente pensa nisso, nos dá, inclusive, um conforto. A gente tem que também pensar em como criar sistemas para facilitar isso, né? Então, bom, isso é um facilitador, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar que quando a gente fala de criação de hábitos, tem que ser algo sustentável, tem que ser algo dentro da minha realidade. Então, não é eu me comparar com o ideal, mas sim com o real, né? Então, o que é real dentro da minha realidade? O que é possível eu fazer? E aí, assim, a gente conseguir pensar nessa criação desse hábito, né, frente a isso. Então, como tu falou, questões, às vezes, vamos coisas simples. Água, que eu vejo que muitos pacientes têm dificuldade de tomar água. Eu sempre digo, uma garrafinha no trabalho, uma garrafinha em casa. Quanto mais tiver disponível, mais fácil vai ser de tu começares a tomar água. Porque o que a gente pensa também, né? Se fosse tão fácil assim, eu sei que é importante eu tomar água. E por que eu não tomo? Né? E é uma coisa tão simples. Tá ali na torneira de casa, é só, né? Então, assim, existem fatores que sim influenciam. E quando a gente fala da criação de hábitos, sim, esse hábito ele foi criado a partir do momento que eu tive uma ação para fazer, mas a gente vive num ambiente que ele é biopsicossocial, né? Então, tem muitos fatores que vão influenciar. O ambiente que tu tá, ele sim influencia total, que vão influenciar totalmente nessas tuas decisões, né? E aí eu acho que é legal, tu falou várias coisas legais, assim, mas uma coisa importante é a questão da comparação, né? Que eu acho que hoje, nesse mundo, a gente até falou um pouquinho nos outros episódios sobre as redes sociais, enfim, a gente vive muito numa comparação. Então, a gente está sempre se comparando a vida da outra pessoa e muitas vezes a gente molda os nossos futuros hábitos na vida do outro. Exato. E aí tem uma frase que eu tenho pavor, obviamente não acredito nela, que é todos nós temos as mesmas 24 horas. Impossível. Não, a gente não tem as mesmas 24 horas. A nossa rotina, a nossa vida, os nossos privilégios. Com certeza. Né? Então, tudo isso influencia na formação de um hábito. Então, quando a gente pensa em criar hábitos, eu acho que o mais importante, e eu acho que pode ser um start inicial, assim, óbvio, start inicial, né? Óbvio. Um start é justamente sobre o que cabe para mim nesse momento, o que eu dou conta de fazer nesse momento e o que eu quero fazer por mim. Não porque é moda, não porque todo mundo está fazendo. O que eu quero fazer por mim? Agora, a gente vem falando, assim, da questão da corrida, né? Que é muito legal, assim. Mas, às vezes, tu vê pessoas que não têm a mínima vontade de correr. O yoga também é uma atividade que eu vejo muito isso, assim. São pessoas que não têm o mínimo perfil para aquela atividade, mas porque em algum momento aquilo virou moda, as pessoas estão indo lá e estão querendo formar esses hábitos também. E aí a gente não sustenta. Agora, tu falou muitas coisas também, que a função de não ter as mesmas 24 horas, né? A gente entra na questão agora da escala 6x1. Exato. Né? Então, assim, uma pessoa que trabalha de sexta a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde, tirando o tempo de locomoção, como é que eu quero que essa pessoa tenha, né, coloque hábitos na vida dela se ela não tem tempo nem de fazer as coisas básicas do dia a dia, né? Então, não, a gente não tem as mesmas 24 horas, a gente não tem as mesmas condições financeiras, os mesmos privilégios, o ambiente, né, questões sociais, então, assim, são muitas coisas, né, que influenciam isso. Então, assim, a questão do horário, né? Até quando a gente pensa, por exemplo, em praticar uma atividade física, né? Eu praticar uma atividade física, uma academia, por exemplo, em que eu pego o meu carrinho, saio da minha casa, em 5 minutos estou na porta da academia, é uma coisa. Agora, tu exigir para uma pessoa que tem que pegar o ônibus, depois de um dia inteiro trabalhando, que ela tenha a mesma disposição para ir na academia do que eu, com meus privilégios, é um absurdo, né? Opa! Mas só para finalizar, eu acho que é aí que a gente se dá conta do que essa grande ideia de criação de hábito, que é uma coisa fácil, que é uma foco, força e fé e força de vontade, eu acho que cai por terra só da gente começar a pensar nisso, assim. Bom, a questão agora, depois eu volto no que eu queria falar. Mas a questão da força de vontade, eu estava vendo, né, que saiu um estudo sobre essa questão de comportamento, tá? Que é a questão de, quando a gente diz assim, a Gabi tem mais força de vontade que eu.
Geralmente essas pessoas que a gente diz que elas têm mais força de vontade são pessoas que elas não foram colocadas em situações, né, nas quais elas tinham que se controlar, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a Gabi, que tem mais força de vontade, né, que eu, vamos dizer assim, a Gabi, daqui a pouco, ela não foi tão exposta dentro da criação dela a uma alimentação rica em açúcar, né, onde as pessoas do ambiente dela falaram, Gabi, tu não pode comer isso, né, ou não tem esse tipo de alimento. Então, quando a Gabi se coloca em frente àquele alimento, a reação dela vai ser diferente da minha. Com certeza. Deu pra entender? Claro. E aí, eu vou te trazer exemplo meu, assim, que eu acho que duas coisas quando eu tava falando. Primeiro, a exposição que eu tive a minha vida inteira ao chocolate. Eu sou chocolatra, sempre digo. Para mim é um esforço diário ter essa relação com o chocolate. Hoje muito melhor, mas já foi muito difícil. E quando eu paro para olhar para minha história, o meu pai é uma pessoa que me pede carona para ir no super, porque ele precisa comprar coisas urgentes para casa, e as coisas urgentes são 10 barras de chocolate. Eu me criei na minha casa com barras de chocolate no armário, ou seja, eu sempre tive muita exposição ao doce. Teve acesso, sim. A mesma coisa a atividade física, só que ao contrário. A minha família não é uma família que pratica atividade física e que incentivava a atividade física. Então, hoje, que é a minha maior dificuldade a atividade física, tem muito a ver com esse ambiente que eu cresci, vivi, sei lá, de não ter essa exposição. Não é nem exposição, eu acho. Esse incentivo à prática de esportes. Eu e a Gabi, a gente se juntou pra ver o primeiro episódio e eu falei pra Gabi, tu tem uma térmica porque eu quero levar chimarrão e eu tô sem térmica. E aí a gente chegou aqui e a Gabi falou, eu nunca tomo chimarrão. E eu fiquei tipo, eu tomo chimarrão todos os dias. Eu fico mal se eu não tomo chimarrão. Eu cresci... Minha mãe toma chimarrão, assim, 24 horas por dia, se deixar. O Joe mexe, que ela... Onde a minha mãe vai, ela tá com a bateria embaixo do braço. Às vezes a gente nem precisa fazer chimarrão se a gente sabe que a minha mãe vai estar, porque ela vai estar com chimarrão lá. Então, assim, na minha família isso tava, né? E eu cresci tendo acesso a isso e virou um hábito meu também. E hábito é aquilo que a gente faz sempre, eu digo, né? Exceção não é aquilo que a gente... Se a gente faz uma vez na semana, se toda sexta-feira eu saio para comer com meus amigos, isso é um hábito. Toda sexta-feira ele tá ali. Então, quando a gente até no consultório, exceções. Não, exceções elas não têm dia, elas não têm momento para acontecer. São planejadas, né? Exato. Se aquilo sempre acontece, é porque aquilo já é um hábito. Tu falou também num momento, não lembro quando, que é a questão de... Que as pessoas sim estão falando muito, né? Do que tu tem que fazer, como tu tem que fazer. Só que, assim, não tem como saber, né? Eu vi até um exemplo que eu achei muito interessante, que foi o exemplo de quando a gente vê uma mãe sendo grossa, assim, com o filho, né? Sim. E aí, nós que estamos de fora, a gente julga, né? Nossa, pra que gritar com a criança? Pra que... Só que, saber o que aquela mulher tá passando, exatamente, a sobrecarga, se ela tem rede de apoio, se ela não tem. Então, é muito fácil. Eu sempre falo que toda história tem dois lados, né? Então, a gente, às vezes, tem que dar um passinho pra trás e conseguir visualizar tudo de uma forma mais ampla. Eu acho que quando eu tava falando isso, eu me lembro, eu tenho uma história, assim, que pra mim foi ali uma virada de chave muito grande na minha vida com essa relação à criação de hábitos. Hoje, eu com 33 anos, eu sou uma mulher muito diferente de, sei lá, 5 anos atrás, no sentido de rotina, de estilo de vida, assim. Eu tenho hábitos muito melhores, hábitos mais saudáveis, mas enfim, tá, não era isso. Há uns anos atrás, lá em 2019, eu morava em outra cidade. Eu não estava bem, assim, era a minha pior época por tudo, assim, tanto externamente como internamente. Eu morava, né, em outra cidade, enfim. E aí foi quando surgiu o boom do Milagre da Manhã. Não sei se tu te lembra do livro aquele. Sim, da acordar às 5 horas. Tá, pois é. Eu não sei em que momento da minha vida eu achei que aquilo fazia sentido pra mim, sendo que eu sempre fui a pessoa que odiava acordar cedo. Eu tinha pavor de acordar cedo. E eu decidi, na fase mais crítica da minha vida, em que eu tava super desconectada comigo mesma, que eu ia praticar o Milagre da Manhã. Comprei o livro e comecei. Guria, assim, ó, nos primeiros dias eu dormia ansiosa, porque eu ia ter que acordar às 5 da manhã. E eu morava em Guaíba na época, e lá em Guaíba eu não trabalhava. Eu continuei trabalhando aqui em Pelotas. Então, quando eu tava em Guaíba, teoricamente eu não tinha nada pra fazer.
Eu acordava às 5 da manhã, eu lia, eu fazia aquelas afirmações positivas, eu fazia yoga, eu fazia polichinelo, uns troços que não tinha o menor sentido na minha vida, sabe? Eu fazia afirmações positivas assim, pensando, que bosta, entendeu? Literalmente. Então, assim, não fazia sentido nenhum pra mim estar vivendo aquilo. Eu ficava 10 vezes mais ansiosa. E aí, o que acontecia? Eu me liberava dessas atividades, sei lá, 6 horas da manhã, 6h15, uma coisa assim. Como eu não tinha nada pra fazer, eu voltava a dormir até meio-dia. Então, assim, não fazia sentido nenhum. Mas era moda. Sim. Tava todo mundo fazendo. Então, eu acho que quando a gente pensa na criação de um hábito, e pra vocês que estão nos escutando, assim, a primeira coisa que vocês têm que pensar é, faz sentido? Isso é por mim ou é pela comparação? Ou é porque todo mundo tá fazendo, ou é porque eu acho que vai ser legal. É por ti, é realmente aquilo vai ter um efeito positivo. Porque, por exemplo, o Milagre da Manhã, pra mim, só foi muito mais ansiogênico do que qualquer outra coisa. Sim, e aí a gente já entra aqui. Se a gente for pensar que tu já tava com esse pensamento, né, de vou ter que acordar às 5 horas da manhã, Sim, tenho sofrendo. isso... Tu já tava sofrendo, né? Então, assim, eu sempre falo que quando a gente fala em hábito, às vezes vamos tentar focar de uma forma diferente. Por exemplo, a atividade física, tá? Quando a gente fala de pessoas mais ansiosas, por exemplo, a atividade física ela é uma ótima aliada, né? Então, o que eu posso pensar? Que eu vou estar me exercitando, porque aquela atividade física, ela vai diminuir o meu nível de ansiedade. Então, eu não posso pensar, ai, que saco, tô indo pra academia. Como se fosse fácil, assim, que eu tô falando, né? Mas pensar em, eu estou indo pra academia porque eu vou me sentir melhor. Vai chegar no final do dia e eu não vou estar tão ansiosa. Porque se eu comparar o que eu sinto quando eu tô ansiosa, que é... uma taquicardia, né? Que eu fico com dificuldade de respirar, eu fico com uma dor no peito, uma sensação de angústia. Esse sentimento, eu não quero ter ele de novo. E eu sei que a academia faz ele de reduzir um pouquinho isso. Uma atividade física, seja ela qual for, tá? Ela faz reduzir isso. Então, compensa. Então, é eu mudar um pouco a minha forma de ver isso, a percepção, o porquê que eu tô fazendo. Então, assim... A atividade física ela é importante? Sim, todo mundo deveria fazer? Sim, isso não é segredo para ninguém. Mas daqui a pouco a gente mudar o porquê que a gente está fazendo. Bom, eu faço porque diminui as minhas dores nas costas, porque eu me sinto mais disposto. Nem sempre vai... E acaba sendo... uma questão que a recompensa ela não vai ser rápida. Então, é mais difícil, né? Então, assim, eu sempre falo que... A gente tem 2 sistemas, né? O que é mais rápido e o que é devagar, que é mais lento. Então, se eu te perguntar quanto é 2 mais 2, automático, 5. né? SOS. Socorro. Caps. Agora, se eu te fizer, sei lá, quanto é 78 vezes, sei lá, Tá. não sei, 13. Tu vai ter que pensar, vai exigir um pouco mais de ti. Então, exige esforço. Para a gente conseguir mudar isso, eu preciso ter repetição. Até que esse saia dessa segunda opção e vá para um e se torne algo automático. Como tomar banho, comer e etc. Só que não é algo fácil. Então, a gente precisa pensar em coisas que vão vir a facilitar para ser algo sustentável. Porque se eu ficar fazendo algo só porque a fulana faz, se eu correr só porque... A questão da corrida é uma coisa que me irrita também. Porque a corrida... O que acontece? A corrida, ela é um esporte onde tu tem que ir pra rua correr. A rua pública, tá? Tu põe ali a roupinha que tu tem. Ah, não, mas tem que ter óculos. Tem que ter óculos, tênis, tem que ter o tênis. E relógio. Tem que ter o relógio. Tem que ter o short que soca o celular. Aí, assim, um negócio que era pra ser super fácil, que era pra todo mundo ter acesso, as pessoas já não querem fazer. Por quê? Porque todo mundo que tá correndo tá se encaixando ali naquela caixinha onde eu não tenho lugar, entendeu? Então, assim, entra muitas questões. E eu acho que essa função do hábito é isso, a gente tentar mudar um pouco o porquê que a gente faz. Perfeito. E aí, agora, eu também pensei várias coisas, mas eu acho que pra completar com isso que tu tá dizendo, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de formar um novo hábito, aí a gente cai numa questão que é muito comum, que é a mentalidade 8 ou 80, ou seja, o perfeccionismo. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que não, não come fruta, tá? Não como nada de fruta. Aí a Gabriela vai na nutricionista e ela decide que a partir de amanhã ela vai comer 5 frutas por dia. Variadas. Então, ela vai comer abacaxi, ela vai comer mamão, ela vai comer pera, ela vai comer morango, ela vai comer maçã.
Essa expectativa muito alta em cima da criação de um hábito e esse extremismo muito grande, o perfeccionismo, faz com que a gente paralise. Então, ou eu vou ser a pessoa que vou pensar que eu preciso comer 5 frutas por dia, ou então o que acontece? Eu não como. Isso não é uma coisa que a gente está achando, isso é a realidade de dentro do consultório. Ou seja, acontece com todo mundo. Um dos grandes problemas da criação de hábito é justamente essa ideia do perfeccionismo. Academia. Canso de receber paciente que vai sedentárias há anos. Não, agora eu me matriculei na academia. Eu sempre faço uma pergunta. Quantos dias tu pretende ir na academia? A resposta sempre é 6 dias. Eu digo, não vai. Todos. Não vai. Tu tem que ir menos dias. E aí, a gente entra num ponto que é muito importante a gente falar também. Eu gosto muito de pensar, e eu vou muito longe nessas reflexões, assim, porque tem coisas que a gente fica se martirizando, né? E eu acho que como a nossa proposta aqui do podcast e trazer sobre isso é a gente ter um pouco de autocompaixão, né? E a gente entender que as coisas não são tão simples e tão fáceis. Quando a gente pensa nessa criação de hábitos, então a gente precisa o quê? A gente tem um fator desencadeante, né, que é o gatilho, a gente tem o comportamento e a gente tem a recompensa. Repete isso e vai dar bom, vai dar a criação de um hábito. O que a gente precisa entender? Que recompensa não é só algo que a gente está vendo ali na hora como resultado, que é aquilo que a Pamela estava dizendo. A recompensa também é a validação. Sim. Então, pensa, se eu sou uma pessoa que me propus a comer mais frutas no dia, e aí eu comi um morango, agora eu estava contando pro Latino que antes de vir eu comi morango antes de vir porque eu ia ficar com fome. Se eu sou a pessoa que como morango e digo, pá, mas que droga, eu deveria estar comendo mais fruta, eu só comi morango. Ai, que saco, eu também não consigo. Isso é uma coisa. Agora eu dizer, pô, olha que legal, eu não comia nenhuma fruta antes, hoje eu comi morango. Perfeito. Então, a validação também é uma recompensa e também ajuda na formação de um hábito. Eu saí da academia, eu fui 30 minutos, não é, pô, que saco, eu sou uma incompetente mesmo, só fui 30 minutos. Que bom, eu fui 30 minutos, já é a grande coisa, eu não ia nada antes. Porque senão tu gera a tua recompensa é uma frustração. Né? E aí, se tu tem uma frustração, tu não vai querer repetir aquilo, porque não te deu nenhuma sensação prazerosa. Eu me validar, eu fico feliz, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante que a Gabi falou. É a gente realmente entender o que é possível. Eu sempre falo para meus pacientes, é importante variar frutas, legumes? Sim, óbvio que é. Cada um, né, vai ter seus nutrientes. Tá, mas agora sim, tu mora sozinha, tu vai no mercado, tu quer me comprar 5 tipos de fruta, vai estragar na geladeira. Quero falar uma frase de impacto. Posso? Uma Ela frase de impacto. É o famoso antes feito do que perfeito, entendeu? Não adianta. Continua. É porque Obrigada. eu precisava. Então eu digo assim, compra 2 tipos essa semana. Na próxima semana tu varia. Tu não precisa. Nossa, porque o meu prato precisa ser o mais colorido, porque as frutas... Não vai ser. Enquanto tu ficar buscando essa perfeição, é isso. Nunca vai acontecer. A questão realmente de ser perfeito, tu vai ficar deixando pra depois, nunca vai estar bom, vai gerar esse sentimento de frustração, de culpa, de eu não consigo, de eu não sou capaz. Então, assim, a gente tem que cortar um pouco isso, deixar isso de lado, porque isso vai atrapalhar diretamente. Enquanto a gente achar que vai ficar sempre sendo tudo perfeito, a gente não vai conseguir, não adianta. E isso a psicologia explica, né? É um conceito que a gente tem na psicologia que se chama autoeficácia, que é aquela sensação de eu dou conta, eu sou capaz de fazer isso. E aí, resumidamente, sem ser muito técnica, quanto mais tu entende que tu dá conta, que tu é capaz, mais realmente tu consegue fazer. Então é isso, se tu já vem numa proposta de eu não consigo não comer chocolate, eu não consigo comer fruta, eu não consigo fazer atividade física, realmente talvez tu não consiga. E isso não é por uma questão de, né, de novo, falta de força de vontade, falta de foco. É só uma questão como a gente funciona, como o nosso cérebro funciona. Então, o maior segredo, assim, eu acho que é a questão da validação. A humildade, eu acho que isso, de ir devagar. Eu me proponho a ir devagar. Eu me proponho a ir 10 minutos na academia. Às vezes eu tenho pacientes que eu digo aqui no parque, né? A gente diz, dá uma volta no parque. Mas uma volta é muito pouco. Sim, hoje é muito pouco, mas amanhã essa uma volta vão ser 3, vão ser 4. Então, ter essa humildade de começar devagar, por quê?
Quando a gente começa devagar, a gente dá conta, a gente cumpre, e aí a autoeficácia começa a funcionar e daqui a pouco tu tá indo muito mais. Porque aí tu quer cortar caminho também, né? Tu quer cortar caminho. Eu já quero começar correndo, sei lá, 10 quilômetros. Não, tu não vai. E tu precisa ter consciência disso. E tá tudo bem. E a gente vê muito no consultório, essas queixas, tudo isso que a gente tá falando são coisas recorrentes dentro do consultório. E às vezes tu pode ter o pensamento, é só comigo, sou só eu. Não é. Eu sempre falo, né? Quando é uma dor coletiva, automaticamente a responsabilidade às vezes não é individual. Então, não é uma queixa, não é um problema que acontece só contigo, só comigo. Às vezes é a maneira com que a gente coloca também toda essa questão dos nossos objetivos, né? Realmente de como a gente vai conquistar isso. Então, vamos pensar em coisas que facilitem isso. Então, esses facilitadores é muito importante. Se daqui a pouco tu tem que ir, o único horário que tu tem para fazer uma atividade física é às 6 horas da manhã, se deixar a tua roupa arrumadinha, né, que tu vai colocar no outro dia, vai ser algo que vai facilitar? Deixa. Se deixar o teu café da manhã já meio arrumadinho, deixa. Eu sempre falo para meus pacientes, o que vai facilitar a tua vida? É deixar todas as frutas higienizadas dentro da geladeira? É deixar todos os legumes já bonitinhos também higienizados, cortados conforme tu for utilizar dentro da semana? Se é isso, e uma coisa que a gente tem que entender, às vezes hábitos novos, coisas novas vão exigir um pouco da gente. Então vai exigir o meu tempo, vai exigir esforço. A gente é bem vida adulta, né? A gente precisa estar consciente disso. E sim, então sim, tu vai ter que pegar um momento do teu dia, um horário do teu dia, da tua semana, e tu vai ter que organizar essa parte. Não tem muito o que fazer, né? Então, assim, querer ter prazer sempre, querer sempre ter uma motivação, se tu tá esperando isso... E eu fico pensando também que o contrário, né? Óbvio, a gente não trabalha com restrição, nem é o objetivo, mas a questão de uma alimentação mais consciente, né? Eu pensei nesse exemplo, assim, do próprio consultório. Eu sou uma pessoa chocolatra, tá? Então, no início, quando eu tive o consultório, o que eu fazia? Eu ia nas Americanas e eu comprava... 3 por 10. É, isso aí. Sei lá, 5 por 10 Kit Kat. Eu nem gosto de Kit Kat, mas eu comprava. E aí eu tinha estoques no consultório. Isso era, pensando nessa formação de hábitos, não facilitar para mim. Porque aí eu tava cansada, eu tava estressada, eu não tava a fim de fazer alguma coisa que eu tinha que fazer, mas eu tinha ali no meu armário um Kit Kat. Então, eu não tinha que pensar muito, eu ia lá e comia. E tinha uma recompensa imediata. Óbvio. Então, assim, essa questão do ambiente, ela também serve pro não. Não é que a gente tem que entrar, e de novo, 880, né? Não é entrar no eu não posso comer chocolate, eu não tenho que nunca mais ter acesso ao chocolate. Mas muitas vezes a gente precisa facilitar pra gente. Então, se tu tá vendo que ter o chocolate à mostra é uma coisa que é um gatilho, a gente falou das frutas, uma técnica que eu uso que parece uma bobagem, mas não é, e meus pacientes sempre dizem, que bom, é ter as frutas à mostra. Então, assim, não é comprar fruta e botar lá no fundo da geladeira, eu ia dizer da janela, no fundo da geladeira, não é? É tu ter uma fruteira em cima da coisa, com frutas à mostra. E quando vai na geladeira, eu sempre falo para meus pacientes, pote transparente, de vidro, né, de preferência. Porque tu tem que visualizar. Exato. Vai me dizer se quando, às vezes, tu arrumou tudo bonitinho lá dentro da geladeira, só que às vezes tu vai olhar as coisas estão estragadas, porque tu não visualiza elas. Então, assim, a gente tem que pensar que precisam existir facilitadores, e isso automaticamente vai fazer uma repetição e tu vai, aos poucos, conseguindo realmente tornar que isso seja algo fácil de fazer, né? Só que isso leva tempo. Falando em facilitador, tem um exemplo que eu sempre dou, né? Quem é chocolatra vai se identificar e sabe. Domingo, chovendo, frio, aqui em Pelotas faz muito frio, a gente deitadinho vendo um filme e dá vontade de comer chocolate. Meu filho, tu vai sair na chuva, tu vai no posto, tu vai pagar R$15 numa barra de chocolate, mas tu vai comer o teu chocolatinho. Sábado de manhã, um dia lindo, calor, tu decide que tu vais tomar um café da manhã com mamão. Não tem mamão? Deixa. Então, é óbvio que a gente precisa, eu digo que a competição ela tem que ser justa. Então, tu tem que ter na tua casa a mesma proporção que tu tem de um alimento que tu gosta, que é prazeroso, mas que não é tão nutritivo, quanto uma fruta, por exemplo. Porque senão a gente fica também querendo criar esse hábito do, eu preciso comer mais frutas, eu preciso comer mais legumes, mas tu sequer tem na tua casa. E aí fica difícil. Aí fica muito difícil tu conseguir formar esse novo hábito. Exatamente. Né? Essa semana aconteceu. Eu não lembro, eu jantei... Não, eu era tardinha.
porque aí a vendinha lá perto de casa ainda estava aberta. E aí eu pensei, poxa, quero um doce. Assim, do nada, né? Docinho. Não tenho nada aqui. Aí eu pensei, eu digo, tá, mas aí já me questionei, eu digo, será que eu quero mesmo um doce? Será que eu vou querer sair e buscar o doce? Será que eu quero gastar meu dinheiro com isso? E aí eu fui, e aí passou, né? Então, assim, claro, se eu tivesse em casa hoje, dependendo do chocolate, eu consigo, eu tenho uma questão de, eu consigo comer um pedaço e deixar o outro ali. Até a questão uma vez no trabalho, uma colega minha falou, disse, eu tenho leite condensado, eu não posso abrir, porque se eu abro, eu tenho que comer tudo. Eu falo, tem um lá na minha geladeira que tá fazendo aniversário já. Por quê? Porque, assim, quando é isso que a gente entra também na questão da alimentação restritiva, né? Quando algum alimento não é restritivo, tu sabe que tu vai ter acesso a ele a qualquer momento, ele não se torna tão desejado. E a questão de uma dieta restritiva, de uma alimentação restritiva, é isso. Quanto menos tu souber que tu tem acesso, mais tu vai querer, mais precioso aquele alimento vai ser. E aí, quando tu estiver diante dele, acontece muita questão do descontrole, né? Então, essa questão eu acho que é muito importante, assim, a gente ter essa consciência do que vai nos ajudar, o que não vai nos facilitar. E, bom, se é não ter chocolate em casa, vai me ajudar, então, né, eu preciso estar disposta a fazer isso também. Quando a gente pensa em alimentação consciente, é um hábito também, né? Sim. Eu entendo, para mim, por exemplo, que pratico o comer intuitivo, eu costumo dizer para minhas pacientes, eu comecei a praticar o comer intuitivo em 2019, na mesma época lá do Milagre da Manhã. E eu digo que hoje, né, sei lá, 5 anos depois, eu ainda me descubro dentro do comer intuitivo. Eu ainda percebo coisas que eu consigo ir melhorando, né? Mas o que acontece? Tem a questão da repetição, do repetir, do tu fazer todos os dias te possibilitar pensar sobre. E quando a gente fala do comer intuitivo ou de uma alimentação mais consciente, é treino. Eu tenho pacientes que me dizem, Gabi, eu não quero pensar, eu tô cansada, eu não quero, porque é exatamente esse exemplo que tu estava dizendo, por isso que eu me lembrei. Tu teve ali um tempo de pensar sobre, será que eu realmente quero chocolate? Será que eu realmente estou com vontade de comer? Será que eu quero gastar o meu dinheiro com isso? Se tu tivesse no armário, ou seja, fácil acesso, talvez tu nem te possibilitasse pensar sobre isso. Então, quando a gente fala de comer intuitivo, comer consciente, é justamente essa capacidade de pensar. Não é uma questão de eu não posso comer, é será que eu quero comer? Autorresponsabilidade, que foi muito que a gente falou, né? Porque quando a gente fala, reforçando, que tu tem a permissão de fazer as tuas escolhas, tu precisa ser responsável com elas também, né? Então, tu saber o que vai te trazer de benefício ou não, isso é muito importante também tu ter essa consciência. Eu acho que entra muito isso quando a gente fala nessa questão. Eu gosto também de pensar, às vezes, em alguns mantras, vamos dizer assim, sabe? Então, a gente se lembrar, poxa, eu tenho que, sei lá, ir praticar a atividade que eu me propus a... Depois tu te sente bem, sabe? É prazeroso. Depois tu pensa, pô, que bom que eu vim, sabe? Nem foi tão ruim. Às vezes eu digo... Se tu fazer uma atividade física 30, 40 minutos, cara, tu rola isso aí no Instagram brincando. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu sei que é difícil, que é complicado, mas às vezes a gente precisa também realmente ser adultos, né? E saber isso aqui é importante, porque entra muita questão de eu sei o que é importante, né? E às vezes eu não faço. E a gente tem que tentar entender o porquê que isso acontece, né? Outra coisa que eu sempre... uma coisa que eu gosto de falar, atividade física, eu sempre digo para os meus pacientes, daqui a pouco tu precisa ir pra academia, tá? Não precisa, tu não gosta do ambiente da academia, que é um ambiente, sim, tóxico, né? Indústria fitness. Ok? Um esporte, sabe? Pratica um esporte. O que tem? Eu sempre digo, eu joguei muito tempo beach tênis, quero voltar. Deixa eu gravado aqui pra... pra me motivar, mas... É um esporte, daqui a pouco tu sai de casa, tu te encontra com outras pessoas, tu conhece, tu vai num ambiente diferente. E isso automaticamente vai também se tornando algo legal, vai se tornando algo facilitador. Então, às vezes a gente sair um pouco, né, do que a gente só acha, bom, eu tenho que só ir pra academia, eu tenho que ir 6 vezes na semana. Não, tu não precisa. Se tu conseguir ir uma vez na semana...
tá um ano parado. Se tu vai uma vez na semana, tu tá no lucro. Eu acho que tem muito essa questão, assim, as pessoas... Minha paciente minha, esses tempos, me mandou um negócio lá do TikTok, que era tipo um termogênico, sabe? Ela me mandou que fazia emagrecer, sei lá eu quanto, sabe, esses negócios. E aí eu falei pra ela, minha filha, tu não toma um copo d'água, não come uma fruta, tu quer me tomar termogênico? Fala sério, sabe? É um comportamento totalmente disfuncional, saiba isso, né? Se tu tem consulta marcada com a tua nutricionista semana que vem e tu tá super focado essa semana, tu tá indo na academia 2 vezes no dia, é um comportamento disfuncional, tá errado. E sabe que eu tenho uma coisa com hábito, e aí talvez eu saia um pouco da caixa, assim, mas é uma opinião e eu queria te ouvir, assim. Eu fico muito encucada com essa questão do que é a prioridade. Ter hábitos saudáveis tem que ser uma prioridade, mas o que também não é uma obrigação, sabe? Tá. Vou explicar. Eu, a vida inteira, como eu disse da questão do acordar cedo, tá? Eu sempre tive a obrigação de acordar cedo, porque eu estudo de manhã desde a 5ª série, e eu sempre acordei cedo a minha vida inteira, só que sempre foi muito sofrido. Era uma obrigação muito grande. Esse ano, deve fazer uns 2 anos, mas esse ano em específico é um ano que eu naturalmente desenvolvi o hábito de às 7 da manhã, às vezes 6:30 da manhã, eu já tô em pé. Só que, por muito tempo, isso era sofrido ainda. Não era uma coisa genuína, não era natural. Apesar de eu saber que faz bem, apesar de eu saber que não me fazia bem, eu era essa pessoa. Por exemplo, se a gente tinha um compromisso 9 horas, a Gabriela ia acordar 20:50. Eu levantava, botava uma roupa, escovava os dentes. Cheguei atrasada hoje. Eu levantava, escovava os dentes e saía. Então, assim, era sempre correndo, era sempre na adrenalina, era sempre muito ruim, tá? E aí eu comecei a perceber que acordar 6:30, 7 horas naturalmente é uma coisa que fluía mais o meu dia, eu me sentia melhor. Então, eu fico um pouco encucada que como esses hábitos a gente acaba criando, mas que isso não precisa ser uma coisa genuína, sabe? Muito mais do que só o conhecimento, por exemplo, que nem a atividade física. Porque é muito difícil para as pessoas praticarem atividade física, mesmo que elas saibam que aquilo é benéfico. Sim. Então, não sei, assim, eu fico pensando nessa dificuldade, que eu acho que deve ser uma dificuldade de muita gente, que também a gente não pode resumir só ao, se tu sabe que te faz bem, é mais fácil de tu ter aquele hábito. Porque muitas vezes não vai ser, né? Exato, concordo contigo, acho que não vai ser, mesmo a gente, por isso que eu digo, a gente sabe o que faz bem, mas mesmo assim a gente não faz, né? Então, assim, o porquê. Porém, aí eu acho que tem certas coisas... que a gente, por exemplo, o acordar cedo que tu tinha que ir pra escola, tu tinha que ir. Exato, tu era obrigada a ir. Né? Então, assim, tem coisas, às vezes, que eu acho, sim, que... Não sei dizer, assim, se eu coloco como uma obrigação. Eu não sei. Não sei, não vou saber. Porque eu sempre fico pensando isso, assim, a gente tá aqui, obviamente, pra, no fim das contas, incentivar a criação de novos hábitos e de bons hábitos. Mas eu também não quero entrar nesse lugar de tem que ser, sabe? Não, concordo, tem que fazer, concordo. Porque, por experiência própria, só vai fazer sentido e só vai, na verdade, ao contrário, só vai fluir quando fizer sentido. Hoje, na minha vida, faz sentido acordar 6:30, 7 horas. Tá, mas aí a gente não pode mudar um pouco a percepção pelo porquê que a gente faz? Sim, talvez. Sabe? Talvez seja isso. Eu vi benefício. Hoje, Exato. Eu enxergo 100% dos benefícios de acordar mais cedo. Exatamente, porque aí o que eu penso, assim, a questão do acordar cedo. Às vezes, tu tá cansada, às vezes... Só que, assim, eu falo, eu adoro manhãs. Eu adoro uma manhã, eu adoro tomar o meu café, eu adoro, se eu tenho tempo livre em casa, eu faço um chimarrão, faço as minhas coisas que eu posso fazer em home office. Então, é muito prazeroso pra mim. Se eu acordar tarde, aí tudo... É que nem eu digo, depende. Se são exceções, porque, sei lá, ontem eu saí, bebi, hoje eu tava, né, derrubada, não acordei cedo. Beleza, isso não acontece de uma forma frequente. Agora, às vezes, se por um tempo consecutivo eu tô acordando mais tarde, às vezes eu preciso, poxa, para aí, mas eu adoro acordar cedo. Perfeito. Me faz bem.
Então, às vezes eu penso que a gente mudar um pouco a percepção. A atividade física, eu penso isso muito em relação ao esporte. Tirar um pouco as pessoas... Então, tu não precisa automaticamente... Do peso da academia, sabe? Não, tu não precisa ir pra academia. Tu pode ir dar uma... Porque aí, o que também eu vejo que passa muito na cabeça? Ah, mas se eu não vou pra academia, se eu não faço musculação, então não adianta. Se tu movimentando o teu corpo, é o que vale. Então, assim, daqui a pouco, futuramente, tu até pode ir para um ambiente de academia, mas hoje para ti não faz sentido, hoje tu não te sente confortável, mas tu vê sentido em praticar algum esporte, seja um beach tênis, uma corrida, sei lá, lutas, dança. Às vezes tu gosta, pô, eu adoro música. Quem sabe tu não faz uma aula de dança uma vez na semana? Aí também é botar metas realistas. Porque aí eu acho que entra muito nisso, na questão da obrigação, porque aí tu pensa... Nossa, se eu tiver que correr, eu vou ter que correr 4 vezes na semana. Ou todos os dias da semana. Não. E enquanto a gente ficar colocando essas coisas extremas, que são totalmente insustentáveis, a gente não vai conseguir fazer. Então, eu acho que vai muito da questão assim, ó, tem coisas que sim, que eu digo, bom, eu sei que não é fácil, mas vamos pensar numa forma da gente tentar mudar um pouco a tua percepção em relação a isso, pra gente conseguir que tu coloque isso dentro da tua rotina e futuramente isso se torne um hábito. Então eu acho que é que nem eu digo assim, a gente quer abraçar, a gente quer acolher, mas a gente também precisa dar um passinho pra trás e, né, botar a mão na consciência. Porque... Não, isso aqui foi quase uma sessão de terapia, porque eu acabei de ter um insight. E foi exatamente pelo que tu falou. Hoje eu acordo cedo porque não é uma obrigação. Não é uma obrigação. E porque eu me permito, foi exatamente isso que eu pensei, eu me permito, se eu preciso, dormir até mais tarde. Por exemplo, ontem segunda? Ontem eu simplesmente consegui dormir até mais tarde, porque eu precisava dormir até mais tarde. E tu não precisa te culpar por isso. E foi muito tranquilo, decidi dormir e pronto. Então, eu acho que fez muito sentido isso, e foi um insight real agora mesmo, que foi, eu acho que de novo, a gente cai nessa ideia da validação, né, da recompensa e da gente se possibilitar não ficar naquela perfeição. Então, não é porque eu entendo que acordar às 7 horas da manhã me faz bem que eu sou obrigada agora, a partir de agora, a acordar todos os dias às 7 da manhã. Exatamente. A gente tira o peso, né? Tira o peso. Perfeito. E uma coisa, vamos supor, eu sempre falo assim, ó, para as minhas pacientes que às vezes chegam no consultório e comentam muito. A questão de comentar sobre rede social é meio que impossível. Sempre vai ter um comentário, porque sempre existe a questão da comparação. Então, por exemplo, eu, Pamela, me comparar a uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã, sendo que por muitas vezes eu vou dormir meia-noite, é viável? Não é, minha rotina de sono vai estar prejudicada, né? Eu vou dormir meia-noite, às vezes porque eu chego mais tarde em casa, porque eu já vou jantar tarde. Então, a minha rotina... No momento, não é possível eu acordar às 5 horas da manhã. Então, isso é muito importante. O que dá pra fazer agora? Agora não dá pra acordar às 5 horas da manhã. Eu consigo acordar às 7. E tá tudo bem. Sim. Eu acho que a gente ter essa consciência do que é possível ou não é, o que é sustentável nesse momento ou não, é muito importante. Eu preciso ter essa consciência pra fazer com que dê certo, até pra eu conseguir planejar o que eu vou conseguir fazer. Agora a gente tá chegando no final do ano e a gente vem com as metas do próximo ano, né? Sim, sim. Vou deixar de comer açúcar, vou me exercitar, sei lá, 5 vezes na semana, vou parar de beber, aí começa. Aí tem o Natal e o Ano Novo, aí vai ser depois disso, né? Aí eu tô de férias, aí vai ser depois das férias. E aí tem carnaval, aí depois do carnaval. Aí nunca vai ser. E aí a gente entra novamente, que são comportamentos totalmente disfuncionais, porque, querendo ou não, se tu fica deixando pra depois essa questão, é porque tu não tem uma boa relação, provavelmente, com a comida, né? E aí a gente entra nessa questão de, eu tô fazendo essa lista, mas eu não tô parando pra pensar que eu não sei como é que vai ser a minha vida em 2025, eu já tô até perdida. Eu não sei como é que vai ser, não sei o que vai acontecer. Então, tudo bem, tu pode fazer metas. Acho que elas são viáveis dentro da tua realidade, do que é possível, e tudo bem elas mudarem também durante o ano, né? Eu acho que... E sabe que ano passado foi muito engraçado, porque eu gosto muito de, no final do ano, ter esse momento de conexão, assim, e faço as minhas metas, né? Mas aquela coisa, assim. E aí eu tava justamente ouvindo sobre, e deu uma virada de chave muito grande, assim. A gente comete um erro muito grande, que é o traçar metas sem traçar o que eu preciso fazer para chegar naquela meta. Então, caminho, né? Por exemplo, trazendo para outro assunto que não é nem sobre alimentação nem nada disso. Por exemplo, tenho o sonho de ano que vem viajar para a Itália.
E aí eu boto lá no meu caderninho, viajar para a Itália. Ok, bonita, o que tu precisa fazer na tua vida hoje para conseguir juntar dinheiro para... então eu tenho que diminuir aqui, eu tenho que trabalhar mais aqui, eu tenho que fazer tal coisa, Isso funciona para qualquer meta / novo hábito que a gente quer desenvolver. A gente precisa, que é aquilo que a gente falou ali no início, dos sistemas. Então, a gente sai dessa ideia de uma meta mais ampla, de um hábito mais amplo, e a gente passa a botar ele detalhadamente como se fosse um checklist. E Sim, na verdade. Sim. Um checklist de o que eu preciso fazer passo a passo, e aí eu gosto muito de dizer isso para minhas pacientes, faço essa atividade com elas, inclusive recomendo. Assim, por exemplo, eu tô sem comer fruta. Tá, vamos cair de novo nas frutas. Tá bem, por quê? Porque eu não tenho em casa. Então, nós vamos fazer um passo a passo de o que tu precisa fazer para ter fruta na tua casa. E, às vezes, é isso. A gente precisa botar o horário. Das 6 às 6:30 da terça-feira, eu vou no super e eu vou pegar tal e tal fruta, tal e tal quantidade. Eu sempre digo para elas, e elas fazem esse exercício, elas adoram, escreve uma lista como se tu estivesse escrevendo para uma criança. Detalha o máximo possível. Porque parece bobo, eu sei que parece bobo, mas no dia a dia, ali no funcionamento da rotina, da vida, isso é uma coisa que ajuda muito. Faz sentido, então, né? Pensando em erros, assim, eu acho que também é legal a gente trazer isso de criação de novos hábitos. Um erro muito comum é justamente essa ideia de coisas muito amplas, metas muito amplas, né? O próprio emagrecimento, eu quero emagrecer, tá, mas... O que eu preciso fazer? O que está diferente da minha vida hoje que eu preciso mudar? Que eu preciso mudar? Eu quero praticar atividade física, tá? Mas como? Então, a gente também ter esse checklist, eu acho que é fundamental para a gente também conseguir formar esse novo hábito / meta, que eu acho que são coisas que podem estar juntas, assim, né? Eu acho que é muito isso, é a questão do momento, como tu falou, é identificar esse momento, o que é possível, o que não é, o que cabe ou não. Às vezes, a gente tem que entender que até dentro de um processo de emagrecimento, se chega um paciente que está, sei lá, com um super problema pessoal, um problema de saúde, não sei, seja ele físico ou mental, às vezes tu tem que falar, bom, será que realmente é prioridade tu fazer isso agora? Sim. Às vezes são coisas que não são prioridades, eu acho que isso é muito importante. Sei lá, quando eu tinha 20 anos e eu ia pra festa, aquilo era um hábito normal pra mim, né? Então, eu acho que os nossos hábitos, eles vão mudando de acordo com a nossa idade, com o quanto a gente vai amadurecendo, né? Do quanto as coisas vão fazendo sentido. Claro que a gente sabe que muitas coisas, às vezes, vêm de dentro de casa, né? Da nossa família, do ambiente que a gente cresceu. Às vezes, são crianças que são incentivadas desde pequenas a praticar esporte, então a atividade física é algo super normal para elas. Então, assim, a gente precisa olhar o contexto, a gente sempre fala isso, a gente precisa olhar como um todo. A gente não consegue, olhando só para um pontinho da tua vida, que a gente vai conseguir decifrar, vai conseguir encontrar facilitadores ou coisas que façam sentido, se a gente não conseguir olhar para o todo, assim, para a história da pessoa, porque para o momento que ela está vivendo hoje e para os objetivos futuros dela, para a gente ver se realmente é possível, né? Se realmente eu consigo me dedicar 100% para isso, se realmente eu consigo viajar para a Itália no que vem. Não vai rolar. E a gente vira e cai sempre no mesmo lugar, que é a autocompaixão. Né? Autocompaixão, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Exato. Eu acho que a gente pode ir pro nosso quadro, né? Hoje sou eu que vou puxar. Deixa eu me preparar aqui. Acho que a gente pode criar uma vinheta. Latino, por gentileza. Então, a gente chegou na hora do nosso quadro, que é o Quebrando o Padrão. E eu gostaria de hoje perguntar pra Gabi o que mais incomoda ela nessa questão de criação de hábitos. Tá. Acho que eu vou entrar nessa do o que é um hábito para ti, talvez não faça nem sentido ser um hábito para mim, né? As modas, eu acho que entra nisso, perfeito. Assim. Que aí, se a gente for puxar no nosso segundo episódio, se tu não viu, tu vai lá nos assistir, sobre padrão de beleza, por exemplo, né? Claro, a gente tá falando de hábitos, mas é isso, assim. Às vezes, eu sempre conto essa história, eu vou contar ela de novo. Eu tava fazendo academia e eu sou muito franguinha pra cima, assim, né? Eu não tenho força nenhuma em cima. E aí é um problema pra ela, gente. Ela já falou em outro episódio. E aí eu tava me olhando no espelho, fazendo exercício, e vi uma menina que tem um corpo muito lindo. Eu conheço ela, a gente se dá bem assim. Só que eu também. E aí eu pensei, nossa, queria ter aquele corpo. Aquela coisa assim, né? Eu amo. Queria ter essa vida, né?
né? Só que ao mesmo tempo me veio na cabeça tudo que eu sei que ela faz. Então ela é uma menina que acorda às 5 da manhã, ela corre, ela vai na academia, ela só come marmita, enfim, é o estilo de vida dela que pra mim não faz sentido nenhum. Às vezes não cabe também, né? E não faz sentido, entendeu? Então eu acho que o que mais me irrita nesse mundo de hábitos é aquelas pessoas, enfim, que pregam que se eu faço isso, todo mundo tem que fazer. Sim. Se eu acordo às 5 da manhã, esse é o certo, todo mundo tem que fazer. Sim. Isso talvez seja a coisa que mais me irrite nesse mundo, assim, a gente sair da individualidade. Porque aí a gente entra nesse modo comparação. E aí a gente sai da individualidade, a gente entra no modo comparação e a gente cai no sofrimento. No sofrimento, Então, na frustração. E aí a gente volta também muito, que a gente também falou no segundo episódio, é o que tu tá consumindo. Isso é muito importante também. Se tu tá vendo que consumir certos conteúdos de algumas pessoas tá cada vez te afastando mais do que tu pretende fazer, o que tu quer fazer, tu precisa fazer, eu digo, é um detox, às vezes é necessário, sabe? Às vezes é necessário eu parar um pouco de ficar no celular, de olhar alguns vídeos, de seguir certas pessoas, que vão acabar dificultando cada vez mais, porque aí o que é, como a gente já falou aqui, eu consigo ir 30 minutos na academia, mas aí eu vi que a Gabi passou 1h30, a Gabi correu, a Gabi nadou, e aí eu fico, porra... Aí a gente entra na questão da validação novamente. Porra, tu não ia... Coitado, vai ter que ficar botando pila. Não, tá tudo bem, tá liberado. E aí entra nessa questão com quem eu estou me comparando, né? E é isso que tu falou, com quem eu tô me comparando, o que eu quero, o que eu tô disposta a abrir mão. Então, assim, vejam coisas que façam sentido pra vocês. Óbvio que a gente sempre vai tentar incentivar e a gente quer, né, gostaria que todo mundo conseguisse. Aí a gente já entra em outro assunto, porque o querer que todo mundo consiga, a gente não sabe. Quando a gente, até mesmo a questão do Instagram, a gente vê um recorte da vida da pessoa, né? Então a gente não consegue identificar tudo que aquela pessoa faz, deixa de fazer, ou tá passando, ou seja, o que for. Então, essa questão da comparação é algo que pesa muito, e isso vai cada vez te afastando mais, assim, do teu objetivo. É um autocuidado, né? Um autocuidado. Eu acho que a gente... E essa foi a nossa proposta no episódio de hoje, de trazer hábitos, mas não aquela maneira que todo mundo prega sobre criação de hábitos, sobre é só isso, né? E sim trazer esses outros olhares. E eu acho que no final a gente também cai nesse cuidado de autocuidado. Esse olhar de autocuidado, né? Então... Eu acho que é isso, eu acho que entra muito essa questão, e eu acho que é muito importante também toda essa questão ela ser sempre muito representada também, né? É muito importante a gente ficar falando disso, que pra mim hoje não deu, amanhã pode ser que dê, então eu acho que é muito importante a gente também, eu sempre digo, se a gente quer ocupar algum lugar, a gente precisa se colocar nele também, né? Então eu acho que isso é muito... Gerar identificação, né? Exatamente. Que é a nossa proposta. Então tá, foi um prazer. Foi um prazer. Espero que tenham se sentido confortáveis que nem a gente. Então, curte, compartilha, ativa o sininho aqui. A gente está muito feliz com a repercussão do nosso podcast. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Se inscreve no canal. E... Segue a gente no Instagram, Quebrando o Padrão, _. Isso. E bora lá. Comportamento isolado, né? Então, eu digo que a gente tem o fator, que é o fator desencadeante. Não tem problema. Não, quero de novo.